tá aqui. Eu não... Tô meio perdida. Tem um mais em cima da sua tela direita com as pessoas. Se você clicar no mais, dá pra ver quem tá na sala. Aliás, é assim. O prestador, na verdade, para a clínica, o que eu vejo... Eu escuto o Matheus falando. Acho que a Thay tá no grupo mesmo. Tipo assim, a conta da clínica, quem paga é o prestador. Eu perguntei aqui, Carol, se tem alguém que ainda tá entrando pra gente ver se já pode começar, tá? Beleza. Eu acho que eu tô com 2 janelas abertas, na verdade. Eu acho que o meu problema está sendo esse, mas tudo bem. Falta alguém por aí? Vou ver o que o pessoal respondeu no grupo. Acho que pode ir começando, Carol. É? Pode. Já são 5h15. Beleza. Então, deixa eu ver aqui, gente, vai me ajudando. Como que eu... Ó, seguinte, o que eu tinha conversado com a Sádila quando a gente combinou a aula foi de começar, então, por EcoG, tá bom? Aí a gente vê como que vocês estão no fim da aula. Geralmente é uma aula que é para durar uns 40 minutos, eu imagino. Se tiver muita dúvida, se ficar cansativo, aí a gente deixa para fazer a de emissão outro dia. Se vocês estiverem bem, se estiver fluindo tranquilo, a gente faz hoje. Tá bom. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo agora colocar aqui como exibição. Uhum. Gente, onde eu compartilho a minha tela, a pessoa é muito limitada. Tem 3 pontinhos embaixo, na sua tela, embaixo à direita. Ah, compartilhar tela, obrigada. Isso, por nada. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Não, desculpa, tá bom. Vamos começar pela de EcoG. Vocês estão vendo? A sua tela não, ainda não. Tá você ainda. Vocês estão Agora vendo sim. agora? Vi isso até. Show. Então, vamos começar pela aula de eletrocócleo, tá bom? Eles não estão aqui, lógico, meus chefinhos, mas eu quero agradecer eles, Dr. Roberto e Dra. Signi. Essa aula eu elaborei junto com eles na época do congresso, então vou estar apresentando para vocês essa mesma aula, tá certo? Só uma dúvida, assim, para a gente entender todos esses exames eletrofisiológicos, os exames audiológicos, eu acho que uma das principais coisas que a gente precisa conhecer bem, na verdade, o que é mais fundamental é a gente entender bem a fisiologia das coisas. A gente só vai conseguir interpretar o que a gente está vendo nesses exames se a gente souber o que a gente está buscando e o que cada um dos achados representa a nível de fisiologia, de estrutura da orelha e de toda a via auditiva. Então, eu não sei se esse ano vocês já tiveram alguma aula de fisiologia da via auditiva, como que tá, principalmente para os R1? São conceitos que vocês estão habituados? Como que tá? Me atualize. Carol, eu acho que assim, da parte nossa das aulas do base, a gente não teve nenhuma aula sobre isso. Mas a gente estava tendo algumas discussões, a gente do HUB com a doutora Alessandra sobre isso. Eu não sei os demais. Então tá bem, mas então vocês estão
Assim, já tiveram alguma aula disso, pelo menos, né? Sim, Sim, aham. uma noção às vezes Beleza. tem. Ok, então até para deixar isso para vocês, assim, eu acho que para os R1 principalmente, como sugestão, como conselho que eu daria para o R1 é invistam o tempo de vocês, principalmente agora, em conhecer detalhadamente, assim, realmente aprender tanto a fisiologia da via auditiva quanto o vestibular, porque eu acho que é isso que é fundamental para vocês entenderem tudo da parte de otoneuro, de otologia, enfim, só conhecendo bem a fisiologia que vocês vão entender os exames e todo o resto. Certo. Então, a eletrococleografia é um dos exames eletrofisiológicos que a gente tem disponível para fazer a avaliação da nossa orelha interna, né? Principalmente da nossa cóclea, certo? Então, acho que como vocês, todo mundo que já deu alguma olhada em ECOG, sabe que a gente tem 3 potenciais principais que a gente pode avaliar nesse exame. Tá certinho o áudio, que tá totalmente mudo, então não sei se vocês estão me escutando bem. Tá, sim. Tá? Então, beleza. Então, a gente vai avaliar nesse exame 2 potenciais que são sensoriais, né? São de células sensoriais, e um potencial neural. Então, os 2 potenciais sensoriais e endococleares que a gente vai avaliar são o microfonismo coclear e o potencial de somação, né? Eu acho que meu mouse não aparece para mostrar as coisas para Tá vocês, né? aparecendo pra gente. Aparece? Ai, para mim Uhum. que não aparece, então. Então, e o potencial neural que a gente vai avaliar, o potencial do nervo auditivo mesmo, que vai ser o potencial de ação, né? Então, a nível de fisiologia, de anatomia, o que cada um desses potenciais vai estar avaliando. Então, o microfonismo coclear, ele avalia principalmente a função das células ciliadas externas. Tem aí na figurinha de vocês, eu não sei se vocês conseguem ver, né? A representação, então, do órgão de corte, a gente consegue ver as 3 fileirinhas de células ciliadas externas, com a setinha mostrando que é daí que vai vir, então, a pesquisa do microfonismo coclear, né? Tá dando eco. Da deflexão da membrana basilar, a gente vai ter, então, a origem do potencial de somação, do SP, né? E da despolarização do nervo auditivo em si, a gente vai ter depois o potencial de ação. Tá? A gente vai ver mais para frente certinho cada um desses potenciais. Eita, que travou aqui, não consigo passar. Pronto. Então, são potenciais, como eu disse, principalmente o microfonismo e o potencial de somação, o SP, são potenciais cocleares, né? Então, existem algumas formas da gente captar esse sinal, da gente captar o sinal biológico de dentro da cóclea. Tem 3 tipos de eletrodos que a gente pode usar na eletrococleografia. Então, um eletrodo de conduto, tá bom? Um eletrodo timpânico, que é um eletrodo que tem na pontinha, como se fosse um algodãozinho, que a gente usa um gel para melhorar a captação do sinal, um gel que tem alguns eletrólitos para melhorar então a captação desse sinal elétrico, que vai ficar repousando sobre a membrana timpânica, tá? De preferência na parte mais posterior inferior da membrana, que seria a parte mais próxima da janela. E a gente pode também usar o eletrodo transtimpânico, que ele é uma agulhinha que você vai posicionar realmente através da membrana do tímpano, vai fazer um furinho na membrana com essa agulhinha, e ela vai ficar repousando sobre o promontório, tá? Então, é claro que quanto mais próximo da origem do sinal a gente tiver com esse eletrodo, melhor é a captação da resposta, mais amplas vão ser as respostas que a gente vai conseguir captar. Então, a nível de amplitude, o eletrodo transtimpânico consegue fornecer para a gente um exame com uma amplitude de resposta melhor. O pior, lógico, é o de conduto, né? Vai estar mais longe da fonte, vai ter uma resposta muito menos precisa. Mas avaliando aí a questão de conforto para o paciente, de não ser uma opção invasiva e de mesmo assim dar uma boa resposta para a gente, o que a gente usa mais na nossa prática é o eletrodo timpânico, tá? Que então ele não vai ser invasivo como o intratimpânico, mas que vai dar uma resposta para o que a gente precisa avaliar absolutamente suficiente.
Tá? Então, na nossa prática lá no departamento no HC, o que a gente mais usa é o timpânico. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui tem uma foto da colocação desse eletrodo, né? Toda vez que a gente vai fazer algum estudo eletrofisiológico, e aí independente do tipo de eletrodo que a gente vai usar aqui, a gente precisa fazer uma boa otoscopia, de preferência uma otomicroscopia, limpar qualquer acúmulo de cera, debris, qualquer coisa que possa interferir na captação dessa resposta. A gente, como usa o eletrodo timpânico, faz uma anestesia tópica com estilo mesmo e posiciona, então, com o uso do microscópio, o eletrodo lá tocando a membrana do tímpano, igual tá na figurinha ali debaixo da esquerda, tá bom? A nível de padronização dos exames, o recomendado é que cada serviço tenha uma padronização, já que isso pode mudar de software para software, do equipamento que você está usando. Então, a gente tem, lógico, como todos os serviços maiores, a padronização para o nosso equipamento, para o nosso serviço. Então, quais são as principais indicações que a gente vê na clínica hoje para eletrococleografia? Então, a talvez mais clássica, que certamente a gente escuta falar primeiro na autoneuro, é a doença de Meniere, né? Porque é um exame que é muito usado para, pelo menos, sugerir a presença de uma hidropsia endolinfática, né? Então, é um exame que ele pode te auxiliar no diagnóstico. Apesar disso, é muito importante não fazer parte dos critérios diagnósticos que a gente usa para a definição da doença, né? Os critérios diagnósticos para a doença de Meniere são clínicos mais audiometria, então o EcoG não entra como critério diagnóstico, mas é um exame que pode te auxiliar, né? Pode auxiliar a você acompanhar a evolução desse paciente, então lembrando que a hidropsia, não só do Meniere, mas a hidropsia que pode ser presente na enxaqueca, em um distúrbio metabólico, em outras doenças, ela é um fenômeno que não necessariamente é constante, mas ela pode se apresentar em crises, ela pode melhorar e piorar. Então, você pode acompanhar esse paciente ao longo do tempo, no sentido de estar melhorando com o tratamento, ou mesmo ver a outra orelha, que geralmente começa o Meniere em uma orelha só, você pode acompanhar a outra orelha para ver se está tendo início de uma hidropsia, né? E também para avaliar a resposta à gentamicina intratimpânica, ou no caso de cirurgia, pensar numa descompressão de saco endolinfático, você pode comparar o seu resultado pós-cirúrgico. Então, na doença de Meniere, eu acho que é o emprego mais clássico da eletrococleografia. Uma outra, um outro emprego desse exame que a gente acaba vendo menos na nossa prática aqui em Brasília, até eu acho que por conta da disponibilidade mesmo do exame, é no caso das doenças do espectro da neuropatia, né, que a gente acaba ouvindo falar muito mais nas emissões, mas o exame, por assim dizer, talvez mais sensível, que pode dar respostas mais precisas para a gente, é o EcoG, é a eletrocócleo, tá? Porque ela vai poder localizar melhor o sítio da lesão, ao contrário de só testar a função da célula ciliada externa, como faz a emissão autoacústica, né? O EcoG pode ser usado também em qualquer tipo de cocleopatia, desde que você não tenha uma perda auditiva já muito grande, a gente vai ver isso aí ao longo das aulas, e pode ser usado no implante, durante a cirurgia, tá? No intraoperatório, para você avaliar a função, ver se a inserção do eletrodo está sendo menos traumática, se você continua tendo uma boa resposta, se não está tendo migração desse eletrodo para a rampa vestibular. Certo. Então, como eu disse para vocês, a eletrocócleo, ela vai avaliar alguns eventos, principalmente esses três. Então, o microfonismo coclear e o potencial de somação, que, como eu disse, são eventos e potenciais endococleares, acontecem ainda dentro da cóclea. E o evento neural, que é o potencial de ação, tá bom? O potencial de ação, é sempre bom a gente lembrar disso, ele é um potencial do nervo auditivo, né? Então, ele corresponde, ele equivale à nossa onda undo-bera, tá? A gente vai estar avaliando o mesmo fenômeno, que é, então, a despolarização dos neurônios do nervo auditivo, né? O microfonismo, então, como eu já disse, ele vai ser gerado nas células ciliadas externas e em menor grau nas internas, até porque a gente tem muito mais célula ciliada externa do que interna, né? Mais de 3 vezes o número, como a gente sabe. Ele é um potencial que, caracteristicamente, ele tem uma latência bem curta,
tá? Os estudos mais antigos diziam que ele era um potencial que não tinha latência, que ele era uma resposta praticamente instantânea a um estímulo sonoro. A gente sabe que, na verdade, existe uma latência, mas muito, muito, muito curta. Quando você vai ver ele no registro, é muito próximo de zero, né? Muito próximo do estímulo, realmente, que esse potencial surge. É um potencial, o microfonismo, ele só vai estar visível nas altas intensidades, tá? De estímulo sonoro. E, caracteristicamente, ele acompanha a polaridade do estímulo. Então, o que é isso? Isso é uma coisa um pouquinho mais difícil de entender na eletrofisiologia. Eu confesso que foi uma das coisas que eu demorei mais, a gente não tem muito contato com isso na nossa prática. Isso faz referência à característica acústica mesmo do estímulo que a gente está usando. Então, como a gente sabe, a gente tem diversos tipos de estímulo que você pode usar como estímulo sonoro de forma genérica, né? Dentre eles, a gente tem o clique, que é um estímulo que vai pegar uma banda de frequência um pouco maior, aí entre 2 e 4 mil Hz principalmente. A gente tem o Tony Burst, que vai pegar frequência específica. A gente tem o chirp, que foi um estímulo desenvolvido para pegar toda a cóclea, mas ativar ela ao mesmo tempo, né? Quando a gente sabe que a cóclea tem a questão da tonotopia, então quando você emite um som, esse som vai chegar em tempos diferentes em cada uma das voltas, em cada uma das frequências respectivas dentro da cóclea. Então, o chirp foi justamente desenvolvido para ativar como um todo, é como se cada frequência fosse disparada em um tempo um pouquinho diferente, de modo que ela chegue lá no ápice, né, nas frequências mais graves, que são disparadas um pouquinho antes, e lá na base, nas frequências mais agudas, ao mesmo tempo exatamente, gerando uma resposta mais robusta da cóclea. E esses sons, os estímulos sonoros, eles vão ter características acústicas diferentes também. Então, o que a gente mais usa é o clique, que é o que a gente usa mais comumente no nosso bera, o estímulo que a gente está mais acostumado, a pelo menos ouvir falar. E o clique, quando você desenha uma onda sonora, colocando ela num gráfico, ela vai ter um aspecto meio sinusoidal, né? E ela tem um aspecto positivo e um negativo, tá? Então, o gráfico sobe e desce. Tudo que é como se fosse positivo, a gente vai dizer, se você só usar as partezinhas positivas dessa onda sonora, a gente chama isso de clique condensado. Se você só usar as partezinhas negativas, a gente chama isso de clique rarefeito. E se você usa a alternância, então a fase positiva, a negativa e a negativa, a gente chama isso de clique alternado, tá? Que na verdade não é um estímulo em si, ele é a alternância de um rarefeito e um condensado. Então, por que eu estou explicando tudo isso? Porque para o microfonismo coclear, então para esse potencial que a gente pega das células ciliadas, a polaridade da resposta acompanha a polaridade do estímulo. Então, você pode ter no seu... se você estiver usando um estímulo condensado, ou negativas se você estiver usando um estímulo rarefeito. Tá? Isso vai ser importante na pesquisa do microfonismo, principalmente pensando em patologia, né? Principalmente aí no caso das doenças do espectro da neuropatia auditiva, porque para você confirmar que isso de fato é um microfonismo, o que você tem que ter presente? Você tem que ter a inversão da polaridade dessa resposta quando você inverte a polaridade do estímulo. Senão, não é resposta sensorial, não é resposta da célula, é muito mais provavelmente um artefato elétrico ou de estimulação, tá? Então, é por isso que estou explicando um pouquinho dessa questão da característica acústica da onda, tudo isso, para a gente entender isso. No microfonismo, a gente tem que observar, então, essa inversão da polaridade da resposta quando você muda a polaridade do estímulo, tá? A amplitude da resposta do microfonismo é uma amplitude muito pequenininha, tá? Aí a gente está vendo 10 microvolts, vocês vão ver que a resposta do potencial de ação é bem maior do que isso. Então, ela é uma resposta que, fisiologicamente, habitualmente em pacientes que não têm desordens, por exemplo, de desincronia da via, é uma resposta de amplitude pequenininha. Aí na figura, eu não estou vendo meu mouse para apontar para vocês, mas as setinhas vermelhas estão mostrando exatamente isso. Então, na primeira linhazinha, a gente tem aí a presença do microfonismo coclear. Você vê que tem uma deflexão, um pico bem positivo, né? E bem próximo de zero, justamente porque aí a gente fez usando um clique condensado, que é a polaridade positiva do nosso estímulo sonoro. A gente, então, inverteu esse estímulo, usou um estímulo rarefeito, que seria
esse aspecto das ondas negativas dentro do som, e você vê que inverteu a resposta exatamente na mesma latência, né? Então no mesmo intervalo de tempo e com uma amplitude bem parecida. O que confirma para a gente é que isso é sim a resposta da célula ciliada, tá? E não simplesmente um artefato elétrico ou de estimulação. Carol, só uma Quando? pergunta. Oi, pode falar. O seu estímulo está antes da setinha? Tudo que tem de onda Isso. antes da setinha, então é seu estímulo. Então, O por isso que estímulo, na verdade, ele é dado em zero. Tá? Ah, entendi. Então, por exemplo, o que tem antes de zero, você vê que tem uma ondinha ali pequenininha, eu não consigo apontar que eu não tô vendo, mas caso, até pertinho de -1. Aquilo ali é artefato, é elétrico, tá? Porque aquilo é antes do estímulo. Uhum. Tá? Entendi. Então, o estímulo foi dado em zero. Você vê que, inclusive, a latência aí realmente do microfonismo é bem curtinha. Você vê que ele está antes de 1 milissegundo, né? Quase pertinho de zero. Tá? Obrigado, entendi. Imagina, quando vocês tiverem pergunta, a gente pode interromper, não precisa esperar não, tá bom? Doutora. Pode falar. Desculpa interromper de novo. Imagina. Então, porque hoje eu estava discutindo até com o André sobre isso, do microfonismo ele acompanhar a forma da onda, né? Como se a onda condensado fica positivo, o rarefeito fica negativo. Mas o microfonismo, ele é uma resposta elétrica da célula ciliada externa, é isso? Isso. Geralmente ela não se despolariza da mesma forma, não. Ela fica, quando eu faço um condensado, ela fica mais positiva, quando eu faço um rarefeito, ela despolariza, mas fica mais negativa. Eu não entendi ela isso. Vai despolarizar, mas é como se você visse em relação ao seu eletrodo uma despolarização em sentidos diferentes. Tá? Isso da onda ser rarefeito ou condensado, o que muda isso? É como se a membrana basilar, você sabe que quando o estímulo vai se propagando ao longo da cóclea, ela vai, de forma bem assim, simplificada, ela vai balançar para cima e para baixo, Sim. Né? E é isso que vai fazer a despolarização das células. Então, pensa que é como se ela balançasse para cima e para baixo em fases diferentes quando você dá um tipo de estímulo ou outro. Entendi. Tá? É como se ela fizesse em fases opostas no estímulo rarefeito e no condensado. Por isso que muda a direção da despolarização aqui. Certo, obrigada. Imagina. E aí, quando a gente vai pesquisar os outros dois eventos, que são, então, o potencial de somação, que ainda é endococlear, né? É mais a nível de célula ciliada externa, e o potencial de ação, o que a gente faz? O microfonismo, ele pode te atrapalhar a ver essas respostas, porque tem latência muito próxima, principalmente do potencial de somação, né? Até porque ele vem basicamente do mesmo lugar. Então, qual a estratégia que a gente usa? E é o que vocês vão ver habitualmente se vocês pedirem um ECOG. A gente usa o estímulo alternado. Vocês lembram como eu expliquei? O alternado é justamente a soma de um estímulo rarefeito e um condensado interpostos, né? Então, alternados. E o que isso faz? É como se você somasse as duas figurinhas que a gente tem em cima, do clique rarefeito e do clique condensado. Se você soma as duas, como são potenciais que são como se fossem espelho, um é exatamente a figura invertida do outro, quando você soma as duas, elas vão se anular, tá? Então, a gente usa o estímulo rarefeito justamente para sumir com o nosso microfonismo coclear, isso quando você não quer investigar ele, quando você quer investigar o evento neural principalmente, ou hidropsia, que seria mais o potencial de somação. Então, habitualmente é isso que a gente quer ver. Então, habitualmente, exceto em pacientes onde você está fazendo o exame para avaliar suspeita de neuropatia auditiva, tá? Então, mas habitualmente a gente usa o clique alternado, justamente para cancelar esse microfonismo coclear, o registro dele, e você vê melhor o potencial de somação e o potencial de ação, como a gente está vendo na linhazinha azul embaixo, tá? Então, você vê que a linha de base ali ficou planinha, sumiu aquele pico grande para cima e aquele pico grande para baixo que a gente viu em cima, tá? Porque o potencial de somação, principalmente, se você olhar, ele tem uma latência muito próxima do microfonismo. Então, ele pode te atrapalhar a ver o potencial de somação. Então, a gente vai aí focar no que a gente quer ver. Você quer ver microfonismo, você usa estímulo rarefeito ou condensado. Você está pesquisando uma hidropsia, você quer ver o potencial de somação, você vai usar alternado para sumir com o microfonismo. Você não consegue avaliar bem as duas coisas juntas, porque em tempo, dentro da via auditiva, elas acontecem muito próximo, tá? Alguma dúvida? Posso seguir? Certo. O potencial de somação, então, ele vai ser gerado principalmente pelas células ciliadas internas. Isso é uma das principais coisas, né?
qual a tradução dele? É exatamente isso que está aí. É o deslocamento, a movimentação da membrana basilar depois que você dá um estímulo acústico, que é justamente esse deslocamento, esse movimento da membrana que vai ativar o órgão de corte, como a gente sabe, né? Então, ali, o potencial de somação está vendo exatamente isso. E qual é o principal uso do potencial, da pesquisa do potencial de somação, mais focado nele? É a hidropsia endolinfática. Justamente porque quando você tem hidropsia, a gente tem até aí uma fotozinha de uma lâmina, tá? Aí vocês estão vendo que principalmente mais para o ápice da cóclea, mais para o giro apical, as frequências mais graves, como é no Meniere, vocês estão vendo que a membrana de Reisner está bem abalada, né? Você tem uma hidropsia importante nessa região. Então, todo esse compartimento fica inchado, fica hidróptico. E no que isso resulta? O deslocamento da membrana basilar começa a ser mais errático, tá? E você tem um aumento do potencial de somação por conta disso, tá? Então, isso foi uma coisa padronizada por estudos ao longo dos tempos, e a gente vê que a relação de amplitude para orelhas normais, sem hidropsia, entre o potencial de somação e o potencial de ação é de até 35%. E como que a gente calcula essa amplitude? Tá na figurinha aí do gráfico em si, tá? A gente pega, então, a linha de base e você mede, mesmo pelo software, qual é a amplitude milivolts da resposta do potencial de somação e a amplitude do potencial de ação. São as duas setinhas vermelhas que estão aí. E você divide, então, um pelo outro, o potencial de somação pelo potencial de ação. Se isso der até 0,35, tá normal. Se der maior do que isso, é sugestivo de uma hidropsia endolinfática, porque mostra pra gente que a membrana basilar está se deslocando de um jeito esquisito, tá? Que é um fenômeno muito relacionado à presença de hidropsia. Uma coisa que é muito importante, vocês vão ver que tem exames que a gente não vê o potencial de somação. E isso não é uma coisa patológica, tá? O potencial de somação, ele também é uma resposta de amplitude relativamente pequena. Então, não é um achado patológico você não ter o potencial de somação. Não é que ele não existe nesse paciente, é que a amplitude dele foi tão pequenininha, é um potencial tão pequenininho, que você não conseguiu captar pelo seu eletrodo, tá? Talvez, por exemplo, num paciente que a gente faz com o uso de um eletrodo timpânico, se você usasse um eletrodo transtimpânico, né, que chega mais perto da fonte, certamente você conseguiria captar esse potencial. Então, ele não aparecer no seu registro não quer dizer doença, não quer dizer que está errado, que aquele paciente tem algum problema, não é um problema, tá? Você só não conseguiu registrar ele de forma adequada no seu exame. Então, como a gente acha o potencial de somação quando você pega um ECOG? Você vai ter, habitualmente, exatamente uma figurinha parecida com essa que a gente tem aí no gráfico, né? Aí, no caso, uma orelha esquerda, a gente usa cliques alternados a 90 decibéis para fazer a pesquisa. E aí você vai ter, então, duas deflexões mais amplas. A maior de todas é o potencial de ação. E como eu tenho certeza que primeiro pela morfologia, e segundo, a gente vai avaliar aí a latência, né? Vocês lembram que eu falei que o potencial de ação, ele equivale à onda 1 do beta, porque é a despolarização do nervo auditivo. Então, no beta, em qual tempo que isso acontece? É mais ou menos por volta de 1,5 milissegundos, tá? É o tempo que você leva até você ter, então, a despolarização, o disparo do seu nervo depois de um estímulo sonoro. Então, vai estar aí em latência por volta de 1,5, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Tá? Então, você olha a morfologia, você vê a latência, é compatível. E o SP? O SP vai ser a deflexão maior logo antes dele, tá? Entrando até aí no complexo, você vê que a maioria das vezes eles não são duas ondas totalmente separadas. É como se o SP fosse a primeira barriguinha dentro do AP, né? Porque em tempo são muito próximas, então não é que acaba um para depois começar o outro. Já que um é basicamente célula ciliada interna, que é o que já vai despolarizar o nervo mesmo, que é o AP, né? Então, aqui, Carol, a gente tem... Oi, pode falar. Deixa eu perguntar. Ele vai sempre ser uma deflexão negativa, assim, como se fosse para baixo, assim, ou não? Isso depende também do estímulo igual lá no microfonismo que você falou? Não, esse vai ser sempre para o mesmo sentido. O único que muda de polaridade é o microfonismo.
o potencial de somação e o potencial de ação vão ser sempre no mesmo sentido, tá? Tá. Por E aí quê? também pode ser usado estímulos diferentes. Eu posso usar um clique ou outro, mas geralmente é o clique que você falou, né? Geralmente é o clique, isso. Mas de que tipo nesse caso aí? A gente usa aí sempre... Aqui a gente está usando um clique alternado, justamente porque como eu estou querendo ver aqui o SP e o AP, eu estou cancelando o microfonismo, para ele não me atrapalhar ver o SP. Não, então tá bom. Obrigada. Tá. E aí, assim, por que eles vão ser sempre no mesmo sentido? O microfonismo, ele muda justamente por aquela questão que eu expliquei, que vai depender da fase que a membrana basilar está levando as células ciliadas. Mas lembra que o disparo do nervo não vai mudar em relação a isso, vai ser sempre no sentido de periférico para dentro, então sempre no mesmo sentido do eletrodo, não tem como inverter a polaridade dele, tá? Então o SP e o AP vão ter sempre a mesma polaridade, um em relação ao outro, e no gráfico, geralmente, eles aparecem como potenciais negativos, tá? Tem gente que muda, que espelha isso aqui para cima, mas eu acho que fica esquisito. A gente geralmente vê desse jeito mesmo. Mas aí é do software, tá? Não é do exame, não é que você inverteu a polaridade e inverteu a resposta, não. É porque se a pessoa quiser ver igual o mundão do Better, ela pode jogar isso para cima. Tipo, espelhar igual foto. Então, aqui a gente... Oi, pode falar. Existe alguma outra condição que é pesquisada com potencial de somação ou é só hidropsia endolinfática também? O principal uso dela é para pesquisa de hidropsia, tá? Tá bem. Só lembrando que aí hidropsia, eu tô falando hidropsia, não tô falando MNE, justamente porque é um fenômeno comum a muitas doenças. Então, por exemplo, a gente faz muito ECOG lá no serviço, e um dos achados mais comuns em pacientes migranosos com enxaqueca é encontrar hidropsia, tá? E geralmente mais do lado que o paciente tem, mais de um lado do que do outro, assimétrica. Igual, como se fosse um MNE, mas sem perda auditiva. Então, eu falo hidropsia porque isso pode acontecer em doenças metabólicas, pode acontecer na enxaqueca e também no MNE. Eu fiz meu ECOG, eu tenho hidropsia e eu não tenho MNE, gente, eu só sou enxaquecosa. Então, o principal uso é esse mesmo, é a hidropsia. Aqui só para mostrar para vocês exatamente o que eu falei, tá? O SP ele pode ou não estar presente no seu registro. Então, o que tem que estar presente se o paciente tem um limiar auditivo melhor aí do que 60 é o potencial de ação, tá? Mas o potencial de somação pode não estar presente igual a gente está vendo aqui. Você vê que no examezinho da esquerda, você vê um potencial de somação mais bonitinho, e nos outros dois você já não vê ele. É porque não existe? Não, é porque não conseguiu captar mesmo por meio do seu exame, tá? Mas o potencial de ação tá aí, bonitão, essa deflexão, quando ela é única, ela é o potencial de ação, tá? Não é o de somação só, tem como ter de somação e não ter de ação? Não tem, tá? E você vê, como eu disse, ela tem por volta de 1,5, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos do AP. A amplitude desse potencial também vai estar relacionada, assim como no BERA, com a audição do seu paciente. Então, pacientes que têm perdas auditivas, eles vão perdendo a morfologia e a amplitude dessa resposta neural, né? Até porque é como se você começasse a ter menos célula ciliada, menos, e consequentemente, menos células ativadas no seu nervo auditivo. Então, pensa que o AP, ele é a soma da despolarização de todos os neurônios, de cada um dos neurôniozinhos do nervo. Se você tem menos neurônios sendo ativados, a amplitude, a soma desse seu AP vai ser menorzinha, tá? Então, aqui, certamente, esse paciente, que vocês estão vendo as duas respostas da direita, é um paciente que deve ter um limiar auditivo um pouquinho pior do que esse paciente da esquerda. Por quê? Porque você vê que é uma resposta mais achatadinha, tem uma amplitude menor, não tem uma morfologia tão bonita, a onda é como se fosse mais gordinha, mais larguinha, ela não é fininha igual a da esquerda, tá? Então, isso é muito comum em perda. À medida que o paciente vai tendo uma perda cada vez pior, esse AP vai diminuindo de amplitude e alargando mesmo, tá? Na morfologia. Até o ponto que ele chega a sumir em perdas aí, principalmente a partir de 60 decibéis, já é esperado que você não encontre AP. Aí você não encontra nada, na verdade. Certo. A gente falou, principalmente, que é o mais usado, da relação de amplitude entre o SP e o AP para avaliar sinais de hidropsia,
tá? Mas não é o único indicativo que a gente usa. A gente usa, além, então, da amplitude, a relação das áreas, do SP e do AP, e eu vou mostrar depois a diferença de latência aos estímulos rarefeitos e condensados para o AP. Por quê? Porque isso aumenta a sensibilidade do seu exame para detecção de hidropsia. Então, aqui o próprio software já traz essa possibilidade de você calcular a área do seu potencial. Então, você vê aí que a areazinha do SP é como se fosse a área que está achurada só com linhazinhas meio diagonais. E a área do AP é a que está quadriculadinha, tá? Então, o sistema já faz a comparação entre essas áreas. E o que é normal? Você ter uma relação de até 1,6. Tá? Áreas maiores do que, relações de área maiores do que isso, são também bastante sugestivas de hidropsia endolinfática. E quanto mais parâmetros você tem, maior a chance de você estar certo. Então, se só tem a relação de amplitude, você tem uma chance aí média de estar certo a respeito da sua hidropsia. Se você tem as duas coisas, da amplitude e da área, uma chance melhor. E se você ainda soma a terceira coisa, que é a diferença de latência aos cliques rarefeitos e condensados, maior ainda a chance de você estar certo a respeito da sua suspeita aí de hidropsia endolinfática. Tá? Então, você vê que aqui a gente usou 2 cliques diferentes, os condensados e os rarefeitos. O AP surgiu na mesma polaridade, porque sempre vai ser a mesma, mas pode mudar um pouquinho a latência, tá? Então, se essa diferença de latência é muito grande, também é sugestivo de uma hidropsia, tá? Porque quanto maior a hidropsia, mais errática é esse deslocamento da membrana basilar a um tipo ou a outro tipo de estímulo. Então, você pode aumentar muito a diferença de tempo que você leva para ter o potencial neural entre um e outro tipo de estímulo. Carol, então, pode mas falar. nessa figura aí que você mostrou, quando a gente Essa agora? Essa aí. E Tá. não tinha que ser ao contrário? O AP, o potencial não tinha que ser positivo no rarefeito? Não. Como eu disse, só o que muda de polaridade é o microfonismo. O SP e o AP vão ser sempre no mesmo sentido. Entendi. Porque eles independem da fase de deslocamento da sua membrana basilar. Eles são a soma do potencial mesmo, não importa para a polaridade. Isso. É sempre no mesmo, seja rarefeito, seja condensado, vai ser sempre com a mesma polaridade a resposta, independente da polaridade do estímulo. Entendi, obrigado. Tá? E aí, Carol, aqui a gente pode falar. Acabei perdendo um pouco. A latência normal do AP é até quantos milissegundos? Então, isso também é padronizado de serviço para serviço, pensando na onda do Bera, tá? Que é o equivalente. Seria aí mais ou menos 1,5, mais ou menos 0,4. Então, como se fosse de 1,1 e 2 até quase 2. Entendi. Tá? Geralmente, mais do que isso, são pacientes que já têm uma perda auditiva mais importante, que aí você acaba tendo um pouquinho de atraso, tá? Ou uma perda condutiva, alguma coisa assim. Entendi. Tá? E aqui a gente vê, na verdade, a diferença entre as duas. Então, a diferença de latência entre o que você observou nos cliques rarefeitos e nos cliques condensados. A gente considera normal uma diferença de mais ou menos 0,3. Mais do que isso, também é sugestivo de hidropsia. Então, claro, o que é mais usado é a diferença simplesmente de amplitude. Mas, se você puder usar os outros 2 critérios, então de áreas, de latência, isso aumenta muito a sensibilidade do seu exame, tá? Então, aqui só para trazer, os critérios foram os que eu já falei, então a relação de amplitude, de área e a diferença de latência. Tem aqui no gráficozinho, então, essa diferença. Então, relação de amplitude, como eu já disse, até 35%, relação das áreas até 1,6 e a diferença de latência 0,3, mais ou menos, como se fosse a diferença interaural no Bera. Isso foi padronizado também lá no serviço, então cada serviço deveria fazer o seu, né? Justamente porque pode mudar dependendo de equipamento. E a gente padroniza, lógico, com orelhas normais. Aqui só mostrando, então, por que a gente tenta, ao longo do tempo, desenvolver outras estratégias para avaliar a hidropsia, que é uma das indicações ainda mais clássicas, né? Porque a gente vê que a distribuição das áreas é mais linear do que a distribuição simplesmente das amplitudes, tá?
Então, é uma das coisas que fala a favor da gente não usar mais só a diferença de amplitudes entre o SP e o AP. Bom, ficou alguma dúvida do exame em si? Eu tenho alguns casinhos para mostrar para vocês. Bom, vou apresentando então. Carol, deixa eu perguntar então uma coisa. Você disse que uma das indicações da eletrocócleo seria a gente localizar o sítio da lesão, né? Principalmente nessas doenças do espectro da neuropatia. Aí eu não entendi de que forma eu posso ver isso no exame e pensar, né? Porque até a gente estava estudando um dia e justamente sobre isso. Da presença ou não de microfonismo para a gente indicar algum tipo de implante coclear, porque existe algum tipo de neuropatia que são mais indicados de usar implantes e outras não, né? Então, assim, como que eu poderia localizar isso? De que forma? Olhando o exame, eu poderia falar assim, a lesão ela é mais próximo das células ciliadas ou ela se aproxima mais do nervo coclear? Não entendi. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que hoje a gente está cada vez sendo mais discutido, né? Que é justamente sinais achados nos exames que podem sugerir para a gente sobre o prognóstico daquele implante. Então, a gente sabe que os pacientes, eles acabam tendo resultados muito diferentes ao implante. E hoje, a classificação que a gente usa na neuropatia, quando vai fazer um implante, vocês já devem talvez ter visto, o Tratado Novo traz isso, é se essa lesão é pré ou pós-sináptica, né? Então, se é uma lesão de fato neural ou da célula ciliada ou da sinapse da célula ciliada. Uhum. E por que isso faz diferença? Porque os pacientes o que o implante faz? Ele faz um bypass de toda a via até a célula ciliada, é como se ele fosse despolarizar direto o nervo coclear, certo? Uhum. Então, se você tem um problema que é dentro da cóclea, então, por exemplo, da célula ciliada, mas o seu nervo tá bom, o prognóstico desse paciente é muito melhor do que de um paciente que tem uma neuropatia neural, de fato, tá? Pós-sináptica. Porque mesmo que no paciente com uma desincronia, uma doença mais localizada no nervo, mesmo que você faça um bypass da cóclea, o nervo dele não funciona bem. Então, não é você estimular direto o nervo que vai fazer ele ter uma boa resposta, tá? Porque o nervo está desincronizado. Então, o que a gente, no ECOG, tenta definir é justamente isso, se essa lesão é pré ou pós-sináptica, então neural ou da célula ciliada. Como eu vejo isso? Então, no paciente que tem uma lesão do nervo, seria pós-sináptica, seria neuropatia de fato, né? Você não espera encontrar um potencial de ação, já que ele, lembra, fisiologicamente, o que ele representa é a despolarização do nervo auditivo, né? Então, você não espera encontrar nesse paciente que tem uma neuropatia mesmo, um acometimento do nervo, um potencial de ação no ECOG, tá? No paciente que tem alteração só da célula ciliada, você pode ver um AP, você pode ver um potencial de ação, porque o problema dele é mais na célula ciliada. Uhum. E aí, o que a gente costuma ver nesses pacientes? Você vê como se fosse um SP muito grande. Você tem um SP grandão, é como se fosse um SP grandão, a gente até nem chama de SP, mas é como se fosse uma deflexão muito grande e antes, pertinho de zero. Tá, e aí a gente não vê o AP, nesse caso. Não vê o AP. Só vê o SP. E em relação ao microfonismo, em relação ao microfonismo, vai estar então presente em qualquer independente, assim, né, o paciente que tem neuropatia, qualquer paciente que tem neuropatia pode ter o microfonismo, então, ele pode ser em menor amplitude, não sei, né, mas todos vão ter. Qualquer um deles pode ter. Tá. Porque o microfonismo, ele está representando justamente essa desincronia da via, né? O que acontece? Por que tem esse microfonismo? Que tem até um caso que eu vou mostrar o microfonismo. Ele acontece justamente porque é como se cada uma das células despolarizasse num tempo diferente, ou porque o próprio nervo auditivo não consegue passar esse sinal ao mesmo tempo, então produzir um AP suficiente e uma via eferente que vai desligar essa célula ciliada externa. Então, o microfonismo por si só, ele não vai te ajudar tanto a localizar o sítio de lesão. Tá. Uhum. Tá. Não, entendi. Obrigada, Carol. Nada. Então, aqui, alguns casinhos. Carol. Oi.
Pode falar. Vou perguntar aqui também. Por que o eletrocardiografia pode ajudar essa avaliação neural, mesmo no paciente com perda auditiva? Assim, o que ele corta, às vezes, ele não depende do número de células, é por causa disso? Você diz ter a resposta num paciente com neuropatia? Porque eu tinha lido que assim, o eletrocardiografia, ele permite você avaliar, né, a via auditiva do paciente, células mesmo no paciente com perda auditiva. Isso, dependendo da perda. Sim, dependendo da perda. É porque, assim, a neuropatia, ela é uma doença com espectro muito grande. Então, você pode ter na neuropatia desde pacientes com perda auditiva leve, até pacientes praticamente anacúsicos, com perdas profundas, tá? Então, por isso que a gente falou de espectro da doença do espectro da neuropatia auditiva, porque ela pode ter muitas manifestações, tá? Então, nesses pacientes, principalmente com perdas mais leves, você vai fazer um bom uso do ECOG, porque você ainda pode encontrar uma onda 1, né, um potencial de ação. Nos pacientes com perda profunda, você já não espera mesmo que tenha potencial de ação. Entendi. Entendeu? Beleza. Então, aqui o caso, trazendo um paciente com tontura e desequilíbrio, com zumbido, com plenitude, todos os sintomas aí que poderiam sugestir um MNE, né? Que ainda é uma dos principais usos da eletrocardiografia na prática mesmo hoje, tá? Então, o paciente tem uma tontura tipo desequilíbrio há 4 anos, tá? Que tem um zumbido, uma plenitude e hipoacusia à esquerda e que tem associação com essa tontura e sem outros tipos de doença, tá? Principalmente aqui falando de enxaqueca e de problemas metabólicos. Então, se você for avaliar isso aqui pelos critérios da Baroni mesmo, esse paciente, ele, por conta do tipo de tontura, e até agora que ele não tem, por exemplo, uma audiometria, ele não seria ainda um caso definido, né? Um MNE, mas não definido. Ele fez uma áudio, e aí mostrou pra gente que ele tem uma queda em agudos à direita, mais compatível talvez com uma presbe, né? E à esquerda, ele tem, além dessa perda em agudos que parece da outra orelha, ele tem uma queda em graves, né? Em frequências graves e médias, até médias, inclusive com um gap, tá? Então, isso é uma audiometria sugestiva de Meniere? Vamos começar apertando quem já tem que saber, os R3. Isso. Thales, Sádila, não sei quem mais tá, Ana, Aline, Léo. É sugestiva de Meniere. Né? Então, o Meniere, caracteristicamente, as perdas são mesmo em frequências, né, mais baixas até médias. E por que tem esse gap? Isso é esperado no Meniere? É porque tem alteração da impedância da orelha. Certo. E aí, então, só explica para os meninos, principalmente os que não entendem muito ainda o que isso quer dizer, por que dá um gap? Por que dá uma perda condutiva? É porque o líquido, a pele linfa, ela tem... A pele linfa e a endolinfa elas exercem um tipo de resistência, né, à movimentação dos fluidos. E como tem um aumento desse volume, vai ter um aumento da resistência à movimentação. Exatamente. É como se a platina do estribo, por conta do aumento de volume que a gente vai ter dentro, então, do labirinto, a platina do estribo não consegue realmente fazer o efeito de pistão, entrar, né, limitando o deslocamento dela. Por isso que pode dar uma perda condutiva, é isso mesmo. E aqui a gente vê que é um paciente que, apesar dessa perda, ele tem uma discriminação boa e reflexos ausentes, né? Então, foi pedido pensando realmente em Meniere, uma audiometria bastante compatível com o Meniere. O quadro dele, apesar da tontura não ser vertiginosa, que é o mais clássico do Meniere, ele tem um quadro sugestivo, né? Sintomas auditivos que pioram junto das crises de tontura. O que a gente esperaria encontrar no ECOG desse paciente? Um alargamento do potencial de estimulação. Isso, um aumento da amplitude dele, isso mesmo. E foi realmente o que a gente encontrou,
tá? Então, a gente vê que na direita ele tem essa perdinha em agudos, mas pode ser uma prese, né? E o exame dele à direita foi normal. A gente vê que ele tem um SP, tem um AP de morfologia normal. A relação de amplitudes foi de 23%, a pior. E a melhor, isso aqui muda um pouquinho, tá, ao longo do exame, porque como o seu eletrodo está encostadinho no tímpano, ele vai se acomodando ali à medida que você vai dando mais estímulo sonoro e que ele vibra um pouquinho, ele vai encontrando um lugar melhor para se encaixar na membrana. Mas você vê que mesmo a pior medida foi 23%, que está absolutamente ainda dentro do normal, tá? Já do lado esquerdo, a gente vê que primeiro você vê como esse potencial tende a ficar mais alargado, né? O complexo como um todo. E como o SP passa a ocupar uma parte muito grande do complexo, né? Ele chega lá metade quase da amplitude total do AP. Então, altamente sugestivo. Aqui a gente tinha uma relação das amplitudes de 46%, a melhor estava maior do que 40%. Então, lembrando que o limite é mais ou menos 35%, tem discordância na literatura, mas 35% não tem como errar. Então, altamente sugestivo de hidropsia do lado esquerdo. Aqui, essa mesma onda, a gente fez aquelas outras duas análises que eu falei que a gente pode avaliar. A relação entre as áreas e a diferença entre cliques rarefeitos e condensados. A gente faz com clique alternado e o próprio software depois separa como se fosse uma curva só de cliques condensados e uma só de cliques rarefeitos, tá? Então, a gente vê que a relação das áreas aí 1,7 quase, então tá aumentada, e a diferença entre a latência de estímulos rarefeitos e condensados também um pouquinho aumentada. Então, todos os parâmetros que a gente pode usar para avaliar a hidropsia nesse paciente estavam alteradas, altamente sugestivo de presença de hidropsia. Então, a gente vê que realmente, acho que de certa forma, aumenta mais ainda a nossa suspeita de ser Meniere, apesar de um tipo de tontura não tão clássico, né, para os pacientes com Meniere. Então, acho que nesse caso, os outros parâmetros que ajudaram a gente a confirmar essa hidropsia. E, Carol? Pode falar. O potencial de ação traduz se fosse o somatório das conexões sinápticas, né? Da transmissão das células ciliadas internas para o nervo auditivo, certo? Isso. E o potencial de ação, o que ele traduz? O potencial de somação, ele é como se fosse a despolarização da célula ciliada interna. É um somatório de o potencial. Isso. Aí, e o potencial de ação do nervo em si. Tá, o potencial de ação é do nervo de formação das células ciliadas internas. Aí, isso. Por exemplo, por que numa hidropsia alarga-se, né, a dissomação? É porque ela tem uma resistência maior a conseguir despolarizar? Não, é porque o potencial de somação, como que ele vai acontecer fisiologicamente, né? Lembra que a gente vai ter, então, o som vai chegar e despolarizar primeiro a célula ciliada externa, certo? Depois você vai ter ali uma queda da membrana tectórica sobre a célula ciliada interna, e isso que vai despolarizar a célula ciliada interna, certo? Sim. Essa despolarização vai ser, geralmente, inclusive pela estrutura de tonotopia da cóclea, ela vai ser maior nas frequências que aquele som tem, né? Nos pacientes que têm hidropsia, essa despolarização ela é um pouco mais errática. Por quê? Porque pela hidropsia, o movimento da sua membrana basilar, que é o que vai fazer levar, por assim dizer, a célula ciliada interna em direção à tectórica, esse movimento da membrana basilar ele é mais errático. É como se ela estivesse vibrando de um jeito esquisito, já que tem hidropsia, já que você tem um aumento de volume do compartimento. Entendi. Então, por isso que você tem um aumento do potencial de somação, mas o AP, em teoria, não muda, tá? Entendi. Não aumenta nem diminui, a não ser em relação à perda auditiva, mas eu digo, pela hidropsia só, ele não vai mudar. Porque é uma resposta diferente da membrana basilar, do deslocamento da membrana basilar, e não do nervo. Não, entendi. Era mais para saber se o de somação traduz meio que a função das ciliadas internas, né? Se pelo aumento do fluido, se dificuldade de movimentação, né, da própria célula de encurtar e despolarizar. Isso.
É pela alteração exatamente da vibração da membrana basilar, que vai mudar o deslocamento e a despolarização dela. E uma outra dúvida assim, o potencial de ação, ele pode ser usado de uma mesma, aí você até comentou, né? Ele pode ser usado de uma mesma pessoa para outra para até quantificar o quanto a neuropatia foi destrutiva nela. Ou isso varia? Por exemplo, você fez a pessoa tá com desordem auditiva e o potencial de ação dela tá X. Aí depois de 2 anos tá 70% desse X dela. Isso pode ser usado para paciente? Você pode avaliar, é claro que esse dado isolado, ele não vai ter uma sensibilidade talvez tão boa, porque assim, vai depender de, por exemplo, se esse eletrodo foi colocado exatamente no mesmo lugar, a impedância dos eletrodos estavam exatamente iguais. Então, acho que mais do que como o achado isolado, por exemplo, da amplitude, da morfologia do AP, vai ser o estudo como um todo. Talvez até a audiometria consiga te dizer melhor como que está indo, por exemplo, esse paciente, tá? Somando tudo, você consegue ter uma noção de piora, porque geralmente são pacientes que podem ir piorando a audição, né? Você vai tendo perda de mais célula ciliada, ele pode ir piorando a audição. Mas assim, talvez não como dado isolado, tá? Só isso para monitorar a perda, não. Tá bem. Então, pensando aqui ainda em hidropsia, como que a gente pode aumentar a sensibilidade desse nosso teste para uma hidropsia? Então, difícil, mas o ideal seria a gente fazer esse teste próximo das crises, né? Então, perto desse período que o paciente tem sintoma, justamente porque a hidropsia ela pode não ser um fenômeno contínuo. A gente acredita que o que faz a crise é uma piora dessa hidropsia, né? Então, o ideal seria fazer quando próximo do paciente ter uma crise, tá? A gente vê um aumento significativo do número de testes positivos pensando em hidropsia, quando o paciente tem pelo menos a queixa de plenitude. É a queixa mais relacionada aí à presença de hidropsia, tanto para o paciente enxaquecoso quanto para o paciente com MNE, tá? E aí usar aqueles outros parâmetros que a gente conversou. Então, medir a área, medir a diferença de latência entre rarefeitos e condensados, e, lógico, evitar fazer esse ECOG quando você já tem uma perda neurosensorial severa, porque você vai ter uma morfologia muito pobre, não vai conseguir diferenciar o que é um AP, o que é um SP. Como eu disse, o potencial diminui e alarga, né, e achata. Então, você fica sem muito parâmetro de saber se é uma hidropsia ou se é só compatível com a perda que o paciente já tem, ou pode nem dar resposta, tá? Então, o ECOG ele é um exame que ele não é bem indicado, isso é uma informação importante também para você saber quando pedir, ou quando não pedir, que talvez também seja uma informação mais importante. Então, você não deve pedir um ECOG para um paciente que tem uma perda auditiva já severa, tá? A partir de 60 decibéis, a resposta já fica bem pobrezinha. Então, outra indicação frequente que a gente tem visto é a solicitação de ECOG para pacientes com zumbido isolado, tá? Não sei, sinceramente, a gente não sabe de onde veio essa indicação, mas é uma coisa que a gente está vendo muito. Então, aqui é um caso justamente desses, uma paciente de 39 anos, que a queixa dela é um zumbido e uma perda auditiva do lado esquerdo há mais de 5 anos. Então, essa áudio isolada com essa história isolada é uma suspeita de Meniere? Não pareceu. Não, né? Uma perda sensorial, assimétrica. Exato. E assim, a curva é plana, né? Exato. Então, uma perda plana, sem história de tontura, sintomas parecem contínuos, né? Não são sintomas em crise, como a gente vê no Meniere. Não tem aí uma história de flutuação da audição, mesmo que referido pelo paciente, tá? Então, também não acho que não seria a minha principal suspeita, tá? No ECOG, então, a gente vê que ela tem uma diferença significativa aqui de limiar entre uma orelha e outra. Você vê que ela já tem uma perda moderada do lado esquerdo e uma audição normal do lado direito, né? E aqui para vocês terem a nossa resposta, tá? Ali uma paciente que tem um limiar por volta de 50, 40 e pouco, você vê o tanto que já ficou mais pobre a resposta em relação à orelha que ela tem uma audição normal. Você vê que nesse caso especificamente, até o SP manteve, a morfologia ainda tá bonita, mas com uma amplitude muito menor em relação à orelha boa, tá? Então, por isso que a gente não pede quando o problema é, a gente tem que saber por que a gente está pedindo o exame.
Então, tinha suspeita de hidropsia? Não tinha. Então, é um exame que talvez não fosse acrescentar tanto na investigação dessa paciente mesmo. Mostrou uma diminuição de amplitude, que certamente a gente poderia laudar antes de fazer o exame, que ia ter essa diminuição, porque ela tem perda auditiva, né? Então, foi só o que o exame mostrou mesmo, uma diminuição da amplitude de resposta por conta da perda auditiva que ela tem. Mas sem hidropsia, a história não sugeria. A latência também está um pouco maior, né, Carol? Tá. Aqui eu teria que ver direitinho no sistema. Eu acho que não é maior do que 0,3, tá? Batendo o olho aqui. Entre as latências. Não me parece tão grande assim, mas muda mesmo. Em paciente com perda auditiva, você vê um aumento dessa latência. Tá? Tipo Bera mesmo, né? Tipo Bera. Uhum. Então, vantagens, né, e observações do EcoG em relação à doença de Meniere. Então, uma grande vantagem dele é que ele vai avaliar cada orelha separado, né, diferente do VEMP, por exemplo, que é um outro exame que a gente pode usar, que apesar dele avaliar uma orelha, depois a outra, você não tem um número objetivo de uma orelha e da outra. O que o VEMP traz para a gente é um índice de assimetria entre um lado e outro, mas ele não te dá uma resposta só de um lado. No Meniere bilateral, justamente consegue identificar aí o acometimento de cada orelha, e principalmente no paciente que só tem, por exemplo, ele só tem perda auditiva de um lado, né? Pensando numa clínica bem sugestiva de Meniere. Você consegue, pelo exame, saber se ele tem acometimento da outra, antes da perda auditiva, tá? Então, é bastante útil, como a gente falou antes dos procedimentos, que visam aí diminuir essa hidropsia, para comparação mesmo. Pode ser realizado nos pacientes que você tem uma perda condutiva ali em graves e você não sabe exatamente se aquilo é uma hidropsia ou é uma otosclerose. Inclusive, é importante que você consiga fazer essa diferenciação, porque se ele tiver uma hidropsia importante, a estapedotomia tem uma contraindicação, né, já que você pode, na hora que está tentando posicionar a prótese, acabar abrindo o labirinto membranoso desse paciente, ele vai ter muita tontura por conta disso, vai fazer uma fístula importante. Então, é muito importante quando você não consegue fechar esse diagnóstico diferencial por exame de imagem, por audiometria, por presença de reflexo, seja lá pelo que for, que você saiba se esse paciente tem hidropsia. E, como eu disse, é um exame que não está recomendado quando você já tem perda auditiva importante, justamente porque você vai ter uma resposta muito pobre ou mesmo ausente, tá? Aí, por exemplo, só uma observação, aí nesses pacientes que já tem, você está, por exemplo, pensando em Meniere, tá? É muito sugestivo, vertigem, duração de horas, com sintoma auditivo associado nas crises, mas o paciente já tem uma perda auditiva, severa profunda de um dos lados. Aí, nesse caso, seria interessante usar o VEMP. Por quê? Porque o VEMP é um exame que independe da via auditiva, tá? A sua resposta não passa independe do nível auditivo desse paciente, tá? Então, por exemplo, pensando numa progressão de Meniere, quando a gente deveria usar cada exame? Então, qual é a progressão normal do Meniere? Primeiro órgão acometido, a cóclea, até por isso que é a audiometria que faz parte de critério diagnóstico. Segundo, vestíbulo, tá? E por último, canal semicircular. Então, por isso que a gente faz áudio e EcoG nos estágios mais iniciais, e o VEMP, para quando esse paciente é como se a cóclea dele já tivesse ruim, então está progredindo para vestíbulo, para sáculo e utrículo. Então, a gente pode usar o VEMP para ver o estágio de progressão da doença. Você não espera um VEMP alterado antes de ter perda auditiva, por exemplo. Mas para o paciente já com perda auditiva estabelecida, se você quer saber da progressão daí para frente, o VEMP passa a ser uma boa opção, tá? Bom, então aqui uma das outras indicações que a gente vê muito é a questão da neuropatia da desincronia auditiva. Então, como eu até respondi, acho que para o André, esse espectro ele leva a alterações muito diferentes, tá? Então, esse paciente ele pode ter perdas desde leves até severas, perdas auditivas, né? E uma característica muito importante, principalmente no paciente adulto, tá? É essa alteração de inteligibilidade, então do IRF, que é desproporcional ao grau de perda. Então, um paciente que tem uma perda muitas vezes leve ou no máximo moderado, um limiar ali de 40, que não é um limiar horrível,
E o IRF, o índice de reconhecimento de fala, péssimo. Não entende nada. É o paciente que até escuta um tom puro, um apito, mas não consegue entender nada do que é falado para ele. Isso é muito sugestivo de desincronia da via, tá? Classicamente são pacientes que têm ausência do reflexo, justamente porque a via está desincronizada, então ele não consegue fazer esse reflexo. E, caracteristicamente, a história que a gente vê no livro é o paciente com emissão presente, né? O BERA, ele pode ter desde alterações muito importantes de morfologia e latência, até ter uma ausência completa de resposta. Porque todos os exames eletrofisiológicos dependem da via ter um disparo e ter um disparo sincronizado. Porque se cada disparo acontece num tempo, você não consegue formar um pico para registrar em um exame eletrofisiológico. Seja no BERA, seja no ECOG, seja no que for, né? Então, o PEAT pode ter desde respostas muito pobres, com morfologia muito ruim, até ausência. Então, e aqui, pode falar. Alguma dúvida? Bom. Foi só interferência mesmo, Carol. Tá. E no ECOG, então, uma das coisas que são características também é a presença de microfonismo prolongado. Eu vou mostrar para vocês como que é, para vocês, pelo menos, estarem familiarizados com esse achado. E, habitualmente, uma ressonância normal, já que é um problema funcional da via e não anatômico. Né? Claro que, por exemplo, numa criancinha, num recém-nascido, com uma ausência de BERA, você tem que investigar a parte anatômica. Mas é aí que entra o diagnóstico diferencial. Para os pacientes com simplesmente neuropatia, dissincronias, os exames de imagem são normais, tá? Anatomia preservada com função alterada. Então, vocês lembram quais são, assim, os fatores de risco? Pensando no recém-nascido, porque são duas doenças com manifestações, inclusive, bem diferentes, né? No recém-nascido e, por exemplo, no adulto que abre um quadro de neuropatia por esclerose múltipla, por exemplo, vão ter achados bem diferentes. Vocês lembram quais são os fatores de risco que a gente considera no recém-nascido para neuropatia? Bom, são os mesmos, isso a Comusa traz todo ano, inclusive foi publicada este ano uma edição nova, tá? É importante, eu acho que principalmente para os meninos que forem fazer prova de título nos próximos anos, deve ser bem cobrado. Esses fatores de risco, tá? Então, prematuridade, extremo baixo peso, história de UTI, história de intubação orotraqueal, malformações associadas, uso de ototóxicos, perda auditiva na família, icterícia com necessidade de sanguíneo transfusão. E ainda para os pacientes pequenininhos, aí não só para neuropatia, mas para perda auditiva, a gente considera hoje também se a família acha que ele tem perda auditiva, tá? Isso é uma informação muito importante, se a mãe e o pai acham que ele escuta ou não. Isso entra hoje como fator de risco para perda auditiva na criança, tá? Então aqui a gente vê uma criança que tem quase todos os fatores de risco para neuropatia, né? E para perda auditiva. Então, foi prematuro, extremo, baixo peso extremo, teve anóxia, ficou na UTI, um monte de parada cardíaca, usou ototóxico e fez a triagem auditiva neonatal, onde ele passou bilateralmente. Então, qual que é o grande problema da triagem aqui, como ela é feita? Hoje, o que é padronizado como triagem auditiva neonatal? É a pesquisa de emissão autoacústica, tá? Então, a emissão autoacústica, como todo método de triagem, é um método altamente sensível, mas pouco específico. E quais são os principais casos que falham aí na triagem auditiva neonatal, que na verdade tem uma resposta não compatível? São os pacientes com neuropatia. Por quê? Porque a autoemissão, ela só vê a função da célula ciliada externa, só isso. Mas não diz nada a respeito do funcionamento da via daí para frente. Então é a história clássica das crianças com neuropatia. Elas passam na triagem, mas se você fizer um BERA vai estar ausente. E é inclusive por isso que quando você tem fator de risco, essas crianças não são triadas por autoemissão, elas são... A primeira escolha para essa criança é ser triada por BERA, né? Fez o BERA, então, como está preconizado. Não está errado você associar as duas coisas, não. Tá? O que a maioria dos serviços faz é como tá a autoemissão é feita para todo mundo, faz para todo mundo. E as que têm indicação fazem o BERA também. Então, veio com ausência de resposta e uma morfologia parecida, sugestiva de microfonismo de um dos lados. Tá? Não conseguiu fazer do outro lado. É muito comum em criança também. Chora, mexe, você não consegue resposta.
Fez fonoterapia por 6 meses, tentou uso de ASE, mas não aceitou bem. A mãe acha que escuta, que é uma das coisas que eu falei que hoje, inclusive, a Comusa usa para perda auditiva, né? E tem um atraso global do desenvolvimento, ou seja, mais um fator de risco aí para perda, né? Quando você tem atraso de outros aspectos do desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Tem uma história ainda de um pai com história de surdez e uma irmã com surdez. Ou seja, todos os fatores de risco possíveis para perda auditiva esse menino tem. Na audiometria comportamental, ele respondeu para sons de forte intensidade na orelha esquerda e da direita de média para forte intensidade. Tá? A comportamental, lembrando que a gente consegue ser feito com fone, né? Então, você consegue ainda falar qual orelha é melhor, pelo menos. Porque na de campo livre, o ruim é isso. Ele vai responder pela melhor orelha, mas qual é a melhor orelha a gente não sabe, né? Ok, então aqui o registro do Bera desse rapazinho. Então, a gente vê que não teve resposta nenhuma, tá? Você vê que aí é um traçado completamente aleatório, não tem uma formação de onda bonitinha. Depois eu vou mostrar um Bera normal para vocês verem como é, mas aí não tem nada que a gente consiga identificar como onda 1, 3, nem 5. Quando a gente não tem resposta, usualmente no Bera a gente faz a pesquisa por cliques rarefeitos, tá? Então, o principal parâmetro quando você não tem resposta, você inverte a polaridade do estímulo, para ver se de alguma forma aquilo faz surgir, ou se o rarefeito não foi um bom clique para pesquisa naquele paciente. Então, a gente fez isso aqui, usou o clique condensado, inverteu a polaridade do estímulo. E também não deu resposta nenhuma. Mas uma coisa que é importante a gente observar, você vê que tem ali uma imagem mais ou menos em espelho, do lado esquerdo, principalmente, tá? Então, tudo que é positivo de um lado é negativo no rarefeito, tudo que é positivo no rarefeito é negativo no condensado, né? Então, é isso que a gente chama de imagem espelho, é isso que sugere microfonismo coclear, é esse achado dessa imagem espelho, tá? E como ele não tinha resposta por via aérea, lógico, foi complementada com a resposta pela via óssea, já que isso pode ser uma perda condutiva, por exemplo, ou mista, e também não teve resposta nenhuma pela via óssea. Fizemos as emissões desse rapazinho, e você vê que ele só teve resposta em 2 frequências, em 4 e em 8, então só nos mais agudos. Teve respostas praticamente ausentes em todo o exame, né? Isso é um outro aspecto importante da neuropatia, porque apesar da emissão estar presente ao nascimento, você vê que ele tinha emissão presente ao nascimento, ela vai se perdendo ao longo do tempo, tá? Então, para pacientes com um tempo já muito avançado de doença, não é esperado que você encontre emissão, não. Elas vão se perdendo mesmo. Aqui a gente fez, então, o EcoG para pesquisa do microfonismo. E você vê que as imagens são bem espelho, tá bem bonitinho ali. Então, usando cliques rarefeitos e condensados, você vê que teve a inversão da polaridade da resposta. Exatamente nessa frequência ali, pouquinho depois de 0 até 1 milissegundo, né? Logo em seguida, quando a gente tem suspeita de neuropatia, você tem que identificar se isso é de fato uma inversão de resposta, se é um artefato elétrico. E aí, como que a gente faz isso? A gente clampeia o fone, tá? Então, essas 2 últimas ondas aí, a gente clampeou o fone e a resposta sumiu. Ou seja, é uma resposta desencadeada pelo estímulo sonoro e não por artefato elétrico, tá? Quando a gente tem o microfonismo, nos casos de neuropatia auditiva, a melhor forma de pesquisar esse paciente é por um outro tipo de estímulo, para você ver melhor cada frequência. E foi o que foi feito aqui. Então, a gente fez o clique, deu sugestivo de microfonismo, então a gente passou para um estímulo frequência específico, que é o Tony Burst, né? E aí aqui a gente vê a imagem espelho bem bonitinha de cada uma das frequências. E a imagem, lógico, como ela é uma resposta ao estímulo que você está usando, você vê que ela tem a característica acústica do estímulo. Então, em 500 Hz, a onda ela é mais espalhadinha, né? Justamente pelo número de ondas por segundo, que é a definição de Hertz. Em 4000, que é uma onda mais juntinha, você vê que a característica da resposta é da mesma forma. Então, de um lado e do outro. Bem bonitinha aí, né? Principalmente em 500, eu acho que a resposta fica bem bonita. Bem espelho, bem prolongada, tá? Que é outra característica da neuropatia,
que é como se a sua via que desliga a função da célula ciliada não está funcionando, está desincronizada. Então, durou um tempão. O clique, ele é um estímulo muito curtinho, ele não dura nem 1 milissegundo. Você vê que aí durou 9 milissegundos o microfonismo. Tá? Então, bem prolongado. Então, como conclusão, o ECOG para a doença de Meniere auxilia tanto no diagnóstico, apesar de não fazer parte, isso é muito importante, não é critério, não entra nos critérios diagnósticos, mas ele pode te auxiliar e te auxilia na avaliação da evolução da doença. Te ajuda a avaliar se é uma doença, um comprometimento, pelo menos, uni ou bilateral, tá? Mas pode não ser muito bom quando o paciente já tem uma perda estabelecida aí a partir de 50, 60 decibéis. Pode fazer parte do diagnóstico do zumbido com outras cocleopatias, né? Pensando aí, então, o zumbido é por conta de uma hidropsia ou é por outras causas. E também, hoje, a gente emprega bastante no caso da neuropatia, no diagnóstico da desincronia auditiva, né? Justamente porque vai te ajudar a definir melhor o sítio da lesão e o prognóstico dessa lesão para o implante coclear. Dúvidas? Doutora? Pode falar. Boa noite. Eu queria saber, porque assim, a gente estava discutindo também essa semana, que eu estava dando uma lida nessa parte, estava falando sobre a questão disso, do paciente que tem a neuropatia, ele tem emissões autoacústicas presentes, bera ausente no começo da doença, e com o progredir da doença, a emissão autoacústica ela fica ausente. Mas que o microfonismo, ele persiste. Só que os dois são resultados de células ciliadas externas. Por que a emissão autoacústica some e o microfonismo continua? Tipo, para mim... porque um é a atividade elétrica, de fato, né? Você está vendo ali mais a despolarização dessas células. E principalmente da célula, você consegue ainda pegar um pouquinho da função da célula ciliada interna também. A emissão, o que ela capta? Ela é uma resposta sonora, certo? E que vai registrar, é como se fosse a resposta sonora, é o som que a contração dessa célula vai produzir. Quando você tem cada célula contraindo num tempo diferente, pensa que o som já é muito baixinho, por isso que a gente precisa de um super microfone que vai no fone da outra emissão para você captar essa resposta sonora. Se cada uma está contraindo num tempo diferente, porque está tudo desincronizado, você pode não captar, por isso que some, tá? Primeiro porque, lógico, com a progressão da doença, elas vão morrendo. E segundo, porque pelo fato dela estar desincronizada, você pode não conseguir captar. A resposta elétrica, ela pode ser um pouquinho mais robusta, até porque aqui a gente faz a pesquisa com o eletrodo transtimpânico, tá? Nos casos de neuropatia auditiva, como a gente quer ver esse potencial que é muito pequenininho, a gente bota nosso eletrodo encostado na cóclea. Então, ele vai ter uma amplitude maior, a chance de você pegar uma desincronia, um microfonismo aumentado aqui é maior, primeiro porque você está mais lá pertinho. Entendi. Mas pode chegar ao ponto dela sumir também. Entendi. Tá. E outra coisa, só porque a senhora explicou para a Sádila sobre quando é pré-sináptica e pós-sináptica. Pós-sináptica eu vou ter a alteração do potencial de ação, eu posso não ter. Na pré-sináptica, o que vai estar alterado é o potencial de somação ou não? Na verdade, não é que é o potencial de somação. A resposta que você tem quando é pré-sináptico, quando é pós-sináptico, ela parece muito um potencial de somação grandão. Eu vou mandar uma foto para vocês verem. Fica uma resposta parecendo um SP grandão, bem amplo, bem negativo, e bem perto de 0 milissegundos ali, tá? Então, é como se fosse um SP grandão sem um AP. Isso é bem característico da pós-sináptica, tá? Você não tem um AP porque o nervo não está funcionando, mas você tem como se fosse esse SP grandão pensando nas células ciliadas externas e internas, tá? E a pré-sináptica, eu tenho como ver na eletrocóclea ou não tenho como ver? A pré-sináptica, você pode ter justamente um potencial de ação, já que ele surge do nervo, né? Se você tiver uma sincronização suficiente da via para isso. Tá, e então... pode ter o microfonismo nas duas, né?
Na pré-sináptica eu teria o nervo, o potencial de ação ainda funcionando, mas eu teria o microfonismo que sugeriria o quadro Isso. de neuropatia, né? Isso. Tá? Certo, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Carol, Pode falar. nessa perda pós-sináptica, por exemplo, vai aparecer um grande SP logo ali próximo do estímulo, né, em 0,1 milissegundo, por exemplo. Ele também perde o microfonismo ou ele vai ficar Aí ofuscado? vai depender do estágio de progressão da doença. O SP você vai ver, você pode ver as duas coisas. Lembrando que você vai ver as duas coisas dependendo do tipo de estímulo que você usa. Sim, se eu Se eu usar um clique rarefeito ou condensado, eu vou ver mais o microfonismo. Se eu usar um alternado, eu vou ver como se fosse esse SP grandão. Não, entendi. Tá. Alguma coisa a mais, gente? Carol, não sei se tem tanto a ver, assim, por exemplo, essa parte vai do potencial de somação e tudo, depende da região da perda auditiva da pessoa, por exemplo, se ela perdeu agudo, se ela perdeu grave, se isso vai mudar ou não interfere tanto? Depende. Lembra que o clique, ele pega uma banda de frequência, né? O clique, ele é um estímulo que ele vai pegar principalmente ali de 2 a 4 mil hertz. Então, se você tem uma perda que é maior nessas frequências, a sua resposta tende a ser mais pobre para tudo, né? É por isso que você pode fazer uma avaliação, além de com clique, com Tony Burch, que foi o que a gente fez ali na pesquisa de microfonismo. Mas você pode, sim, fazer essa pesquisa também para o SP e para o P, tá? Lembrando que vai sincronizar melhor a via em frequências próximas de 1000 Hz. Quando você usa o Tony Burch, o ideal é você usar de 1000 Hz, 2000 Hz. É que vai sincronizar melhor essa via. Entendi. E, se eu não me engano, o protocolo vai fazer 80 decibéis com... A gente usa geralmente 90, o clique alternado para fazer o ECOG. Tem alguma coisa de diferença, assim, como a célula interpreta a intensidade sonora para a resposta ou é só o padronizado que cada serviço faz? Vai ser tanto maior a sua resposta quanto mais intenso o seu estímulo. Como são estímulos de amplitude pequena, como são respostas de amplitude pequena, a gente usa um estímulo intenso. E o microfonismo só vai aparecer, porque ele é muito pequenininho, quando você usar um estímulo intenso. Tá? Então, isso é o que a gente vê em todos os exames eletrofisiológicos. A resposta é tanto mais robusta, tanto maior a amplitude de resposta, quanto mais intenso é o estímulo. Por isso que, por exemplo, no Bera, que seria o mesmo mecanismo, né? Você está vendo basicamente, pelo menos na onda 1, o mesmo fenômeno. Quando você está fazendo a pesquisa do neurodiagnóstico, a integridade da via, no Bera, que você faz ali com 80 ou com 90 decibéis, você consegue ver a onda 1 linda. Quando você vai diminuindo a intensidade do estímulo para pesquisar o limiar, você já não vê onda 1, você só vê onda 5. Né? Então, sim, a amplitude vai diminuindo quando você vai diminuindo a intensidade do estímulo. Entendi. E assim, no ECOG também. Ainda não consegui, né, ver muitas coisas, tudo, mas, por exemplo, as células, até a tonotopia da cóclea, né, tudo que varia a relação à frequência. A captação da intensidade é relacionada às células ciliadas externas também, ou é outro tipo de célula? A intensidade, como assim, da resposta? Não, na própria sensibilidade, né? Por exemplo, que aí vai ter a célula ciliada lá do 500 Hz, do 1000 Hz, 2000 Hz. Aí mesmo que seja um clique de 80 decibéis ou um clique de 20 decibéis, existe uma outra via de despolarização ou é só Não, é a mesma via, mas ela vai ter intensidades diferentes. Não, beleza. Tá. Carol, Aline aqui, Oi. Tudo bom? Oi, Aline, tudo bom? Flor, eu fiquei em dúvida em relação a isso, o que é dizer que o microfonismo está prolongado? Esse microfonismo prolongado me fala de topo diagnóstico também, de dizer que é nas células ciliadas externas,
Se, Não. assim, toda vez que eu tiver uma suspeita de neuropatia auditiva, eu tenho que pesquisar esse microfonismo prolongado? Fiquei em dúvida O nessa ideal parte. é pesquisar. O que é o microfonismo? Lembra que ele é um fenômeno que acontece em resposta ao seu estímulo sonoro, né? Então, por definição, ele deve ter a mesma característica e a mesma duração, a característica que eu digo a polaridade, e a mesma duração do estímulo sonoro que você forneceu para o paciente. Então, quando você... Isso da duração a gente vê na característica sonora mesmo, na característica da onda sonora que você está usando, tá? A característica acústica. Então, o clique, por exemplo, ele é uma onda que ele tem uma ascensão, um platô e depois ele descende. Então, o seu microfonismo, ele deve durar exatamente a duração do seu clique, tá? Que sei lá, por exemplo, vamos pensar que ele dura aí 0,2 para subir, 0,4 de platô e 0,2 para descer. Então, no total, ele dura 0,6 milissegundos. Eles são bem curtinhos, tá? Então, o esperado é que seu microfonismo dure 0,6 também, tá? Isso, a duração de cada clique varia de acordo com a frequência do clique, de acordo com o estímulo que você tá, da frequência do estímulo que você está usando, por exemplo, um Tony Burch, tá? Um clique de 500 vai ter uma duração, um clique de 4.000 vai ter uma duração um pouquinho diferente. Mas todos eles têm durações bem curtinhas, a menos de 0,1 milissegundo, de 1, né, milissegundo. É 0 alguma coisinha. Então, o microfonismo deveria durar exatamente esse tempo. Você vê que ali a gente tinha microfonismo durando 7, 8, 9 milissegundos. Então, é bem mais do que deveria durar, porque é bem mais do que o tempo de estímulo. Entendi. E isso não me dá topo diagnóstico, então? Não. Ele Porque por si só, não. pode ser insuficiência da via eferente do nervo, não é isso? Pode, isso. Beleza. Então, quando eu estiver suspeitando de uma neuropatia auditiva, eu vou fazer o teste, posso fazer eletrocócleo tanto com clique em uma polaridade só, quanto com ela condensada. Ela combinada, não é? Alternada. Isso, aí vai depender do que você quer pesquisar. Por exemplo, é uma suspeita de neuropatia. Então, a primeira coisa que eu quero ver, o que é a característica da neuropatia? Justamente essa dissincronia, certo? Então, a primeira coisa que eu quero ver é se tem presença de microfonismo e se ele está prolongado. Então, eu vou começar pesquisando com clique rarefeito e condensado. Certo. Depois eu E quero aí ver, por depois exemplo, eu se é posso pré usar ou um pós-sináptica. combinado. Ah, tá. Isso, para ver se tem um potencial de ação ou não. Beleza, Aí você entendi. anula o microfonismo para ver o potencial de ação. Você pode só somar os dois estímulos, porque é exatamente o que é o alternado. Beleza, muito obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, gente? Bom, eu sei que hoje vocês têm, eu recebi agora há pouco, inclusive eu nem sabia, vocês têm reunião da associação aqui do DF, né? Justamente. Sim. Aham. É agora às 7? É 7h30, cara. Não, então acho que... O que vocês acham? Eu não tenho nada, mas assim, acho que talvez para vocês seja melhor, a gente já fez uma hora de aula, parar, descansar um pouco.